Devo aqui registrar, nós tivemos, na verdade, após a aprovação de uma proposta do comitê emergencial, o vazamento dessa proposta, e isso terminou causando aí toda essa situação. Agora sim, é um decreto que vai à publicação ainda hoje, um decreto que prevê, em primeiro lugar, um objetivo que é da gente conter a transmissibilidade no nível que está e adoecimento do coronavírus. Ele tem basicamente 3 eixos importantes. O primeiro deles é de segunda a sexta-feira, nós fizemos aqui a aprovação numa recomendação do COI, tinha várias alternativas, e o COI ampliado aprovou o chamado toque de recolher, de segunda a sexta-feira, nesse caso, a partir de 0 hora, não é, de amanhã, desta quarta-feira. O objetivo é que se tenha a partir das 23 horas, exceto atividades que lá estão colocadas como essenciais, hospitais, farmácia, ou seja, as outras, elas param completamente. Nós vamos ter um cuidado com a questão do transporte em relação aos trabalhadores, enfim, que vão ter ali o trabalho. Mantém aquele regramento anterior, onde o comércio funciona até às 17 horas, onde o shopping vai até às 21 horas e as demais atividades nessa direção. O outro é nos finais de semana, sábado e domingo. A partir deste sábado e domingo, a partir de 0 hora do sábado até 5 da manhã do domingo para a segunda, nós teremos também uma paralisação geral, nesse caso, e neste caso apenas as atividades colocadas ali, por exemplo, os postos de combustíveis nas rodovias, borracharia, farmácia, setor de saúde e segurança, e as demais terão paralisação. E o outro eixo, que também é muito importante, é um eixo em que nós estamos trabalhando, com toda uma operação integrada, conjunta, para que Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, para que possamos agir integrado com Defensoria, com o Ministério Público, para quê? Para que a gente faça valer. Nós temos uma alternativa, e uma alternativa que foi uma aposta em uma semana, ou seja, ele vai valer da agora até o dia 4 de março, esse regramento. No dia 2 de março, nós teremos uma nova reunião para avaliar o que aconteceu de resultado e, se a gente tiver um resultado melhor, a gente adota medidas melhores. Se a gente tiver um resultado pior, a gente ou prorroga ou adota novas medidas. E o que eu peço aqui é o apoio da população. Eu sei que todas as pessoas já estão aí com muito tempo, de sacrifício, enfim, mas é a vida, nós chegamos num patamar muito elevado, estamos trabalhando para elevar o número de leitos. Às vezes as pessoas colocam sobre o número de leitos, na verdade os leitos que nós tínhamos lá atrás, eles vieram novamente para as demais doenças nas cirurgias que foram paralisadas lá atrás. Agora a gente está tendo que voltar de novo a paralisar as cirurgias eletivas para poder garantir as condições de atendimento Covid por essa realidade. Governador, nós estamos ao vivo para o Piauí TV2. Como é que fica a partir de amanhã com esse decreto? A partir de 0 hora desta quarta-feira, nós teremos uma situação em que o comércio funciona até às 17 horas, como era antes, o shopping até às 21 horas, e teremos a partir das 23 horas o chamado toque de recolher, entre 23 horas até às 5 da manhã. Teremos ainda uma situação em que, nos finais de semana, nós teremos uma situação em que, de 0 hora do sábado até 5 da manhã do domingo para a segunda, nós temos uma completa paralisação, abrindo apenas serviços muito essenciais. Serviços como saúde, farmácias, serviços relacionados à segurança, serviços que possam também viabilizar a condição
do serviço de transporte de carga, como os postos de combustíveis nas rodovias, como era anteriormente, os serviços também de restaurantes de rodovias que foram credenciados e ainda os serviços de borracharia, oficinas, a forma que a gente já vinha trabalhando anteriormente. Então, esse é o objetivo, é garantir que com isso a gente tenha toda uma ação, nada de evento, tá certo? A gente poder trabalhar as condições de não ter a aglomeração. Vamos estar com uma operação muito firme, não é, para fazer valer o cumprimento dessa regra. Tinha outra alternativa, avaliamos no COI ampliado que essa era a melhor e que, segundo aí os nossos técnicos especialistas, ela também tem condição de um bom resultado. Delegado, como é que fica a situação das aulas presenciais? Há sim condições do Consórcio Nordeste, do estado do Piauí, de outros estados. Estamos chegando a 23 estados com essa posição de comprar vacina. Uma notícia importante, não só a decisão do STF, que garante a condição da compra de vacina, então agora nós vamos ter que transformar os contratos que nós tínhamos de opção de compra em contratos firmes, para que a gente possa, com isso, ajudar, complementar as compras já firmadas com o Ministério da Saúde. A outra notícia importante é a aprovação da Pfizer, né, hoje pela Anvisa, e ainda o cronograma que foi trabalhado com os laboratórios, Butantan, o laboratório da Fiocruz, junto com a Sero da Índia, e o contrato agora firmado com a Sputnik e também com a Covaxin, ela permite que a gente possa receber em março, né, agora em abril, agora em fevereiro ainda vai ser um número menor de vacinas. Nós vamos ter agora mais cerca de 3,4 milhões até o final do mês da vacina do Butantan e mais 2 milhões que chegou hoje da Índia, tá certo? Que também deve ser distribuída ainda esta semana. Elas devem ser compradas quando, governador? Imediatamente, né, em que a gente tenha as condições desse contrato. Não está fácil, é uma disputa que não é fácil, mas o lado bom é que agora, setor público, setor privado, todas as autoridades imbuídas numa direção só, ampliar a vacina. Então, do que a gente já conversou, e aí nisso tem um dado importante, como são vacinas que o próprio Ministério já vinha comprando, já tinha contrato, nós temos aí uma ampliação de entrega de vacina para março e abril. O que queremos nós vamos fechar o mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, com cerca de 3% da população vacinada. Para a concretização daquilo que já está acertado até hoje, nós temos chances de chegar a cerca de 10% a mais da população vacinada no mês de março, na perspectiva de chegar aí em torno de mais 12% no mês de abril, completando aproximadamente 25% da população, que é esse grupo de maior risco. Ali há pouco, na reunião, os diretores de hospitais colocavam, olha, 70% das pessoas que estão internados ou que foram a óbitos são pessoas com mais de 70 anos, mais de 60 anos, com comorbidades, ou seja, é esse público que a gente quer vacinar para poder salvar vidas. Governador, como é que fica a situação? Uma conversa franca, eu queria que você explicasse como é que vai ficar a situação das escolas nesse momento e do campeonato piauiense. O campeonato piauiense ele vai funcionar na regra do campeonato nacional, só os atletas, só com transmissão, com todo um protocolo de vacinação, enfim, conforme foi acertado pelo Comitê Emergencial Nacional e do Estado. Em relação aqui às escolas, foi tomada uma decisão de manter para elas as regras, ou seja, mantém as que entraram em atividade, não entram novas em atividade e também ficou acertado que quem tem aula dia de sábado segue a mesma regra dos outros setores. Essa aula não tem. Então, com isso, a avaliação é de que temos que concentrar naquelas atividades a partir das 23 horas, temos que concentrar nos finais de semana e, com isso, alcançar o mesmo resultado. É bom lembrar, o COI tinha variadas alternativas que apresentou e essa foi aquela que foi aprovada agora no comitê ampliado com todas as autoridades. Pronto, bora lá.
Olha, portanto, está aí, Luiz, o governador Wellington Dias destacando os pontos desse toque de recolher que vai acontecer a partir de amanhã e também nos finais de semana aqui na capital Teresina. A reunião acabou agora há pouco com a presença do secretário de governo e também outros secretários e o comitê, o COI, que reavaliou esses pontos que foram colocados através desse decreto e agora nessas medidas que foram apresentadas agora há pouco. Luiz. Obrigado, Matheus. Obrigado pela sua participação mais uma vez, trazendo aqui as informações que toda Teresina está querendo saber, todo o estado, de maneira geral, já que esse decreto vai abranger o Piauí todo, dependendo de cada prefeitura que também pode ou não derrubar o decreto, mas a gente está vendo aí que as prefeituras continuam querendo que realmente isso seja cumprido. Principalmente aqui em Teresina, só que o que muda é a partir das 23 horas entra em toque de recolher. E a partir daí, nos finais de semana, também só serviços essenciais. Como foi perguntado lá pelo Matheus, a questão do quesito aula. Como é que vai funcionar aula presencial? Durante a semana, continua como era antes. Normalmente, como vinha acontecendo. Só que, se você tem aula no final de semana, no sábado, em alguns casos, raríssimos casos, pontuais casos, quem tem aula no domingo também não vai mais existir aula no final de semana. Pois não, Shirley? Só ressaltar que quem quiser ver os detalhes desse decreto, vai estar daqui a pouquinho no portal Meu Norte, tá certo? Aí você vai poder ver aí as categorias que vão estar funcionando e o que mudou de fato. Vamos logo para o intervalo, Shirley vai trazer para você. A Shirley hoje vai estar com o pé quente, viu? Vai trazer para você R$500 no Assine e Ganhe. Já pensou a pessoa ganhar R$500 hoje? Bom demais, assim, no dia de semana, né? Ó, coisa boa. Para você quitar uma dívida sua, pagar uma conta ou até fazer uma economia. Tudo, Luiz, vai que a pesa ganha 500 hoje, aí volta a concorrer e amanhã ganha mais 500. Vai que? Pois é. E aí tem também a questão de ganhar 5 mil, né? Verdade. 5 mil meio-dia e 5 mil tem gente de manhã. Que já ganhou 2 vezes. Só que tem, como a gente diz, a sorte a gente não consegue explicar, né? É verdade. É verdade. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. A Shirley Evangelista vai sortear para você R$500 no Assine e Ganhe. Tchau. Tchau, deu o coração. Vai lá. Agora todo dia é dia de ganhar.